Espumantes. Hoje vamos falar de espumantes. Falar um pouquinho sobre a história do espumante, falar um pouquinho das diferenças do espumante do método tradicional, do método champenoise, tradicional champenoise, do método Charmat. Vamos falar um pouquinho geral, vamos tirar algumas dúvidas, vamos falar sobre taça de espumante, melhor forma de beber seu espumante. Então, vamos chegando, que hoje vamos falar de espumante. Para quem não me conhece, para quem é novo aqui, não sei para onde vai estar assistindo, se vai ser aqui ou se vai ser no nosso canal lá. Meu nome é José Carlos, sou sommelier, apaixonado por vinhos e fundador aí do Doutores do Vinho. Hoje a gente vai falar de espumantes e o espumante que vai nos brindar aqui é o Cave 18, um baita espumante aí do método tradicional. Isso aí, turma. Vamos chegando, o pessoal que for de BH aí vai falando, quem não for de BH também, boa noite, Rogéria, seja bem-vindo. Gente, eu sempre confundo se dia que tem jogo de futebol, dia que não tem, eu sei que a turma me xinga o dia que eu faço live, o dia que tem jogo de futebol, mas realmente eu não acompanho futebol, fica complicado para mim saber os dias de jogos. A nossa live deve mudar para terça-feira, tá? A gente está fazendo as nossas lives sempre nas segundas-feiras, a nossa Divina Segunda, mas por problemas de data, tá um pouco complicado, algumas aulas que eu estou dando também, e está ficando um pouco complicado ficar mantendo essa live na segunda-feira. Então voltaremos agora com as lives semanais, todas as terças-feiras, mas no mesmo horário, às 19h33. Beleza? Então a live vai ficar salva depois para vocês. Num futuro, a gente está planejando uma coisa bem legal, a gente deve voltar com o nosso canal de assinatura e provavelmente essas lives só ficarão salvas para os assinantes, mas isso eu aviso um pouquinho para frente. Tá tudo, nós vamos fazer um negócio bem bacana, diferente dessa vez, vai ser bem interessante, mas vamos falar de espumante, beleza, turma? Aqui, ó, esse é o espumante que a gente vai experimentar hoje, é o Cave 18. E antes de falar de espumante, eu tenho aqui 4 taças, tá? Mas eu entrar no detalhe do espumante mesmo, eu tenho aqui 4 taças na mão. Eu vou mostrar as taças aqui na frente. Uma taça de vinho branco, tá? Uma taça de espumante tradicional, a flute, que a gente vê muito em festa, casamento. Essa aqui é a taça mais tradicional que você vai encontrar. Essa aqui é até uma taça em comemoração à família da Carol, que é a chegada da família no Brasil, a família imigrante. Tem uma taça também no mesmo estilo, mas um pouquinho mais aberta aqui em cima. E a taça famosinha aí, que tem aquela parte embaixo aqui onde ajuda na perlagem do espumante, ela é um pouco mais fechada, ela tem um espaço para você sentir aqui. E eu vou explicar as que eu mais gosto, tá? Então vamos colocar aqui o espumante. Espumante sempre a gente serve ele de 2 vezes, tá, gente? Espumante é um pouquinho diferente do vinho, porque o espumante tem espuma. Então o espumante você serve ele em geral de 2 vezes. Você põe um pouquinho no fundo da taça, depois o espumante você pode inclinar a taça, tá? Para poder servir, mas normalmente a gente faz o que? A gente põe um pouquinho, ele vai dar essa espuminha mesmo. Como é que eu tenho 4 taças, hoje eu vou ter que fazer o esforço de beber as 4 taças. Esperto, né? Um pouquinho que essa menorzinha. Depois a gente volta realmente servindo o espumante. A gente vai perceber as diferenças na taça aqui também. Opa, tá caindo. Meu serviço de hoje não tá bom não. Perdi o ponto, deixei cair espumante fora da taça. Vamos voltando lá. Pronto. Não precisa mais do que isso, senão eu vou ficar de fogo aqui hoje, numa terça-feira. Vamos lá. Então, espumante aqui, gente, é o Cave 18, beleza? Quem quiser, o Instagram deles é Cave 18 mesmo. Bate aí, manda mensagem, eles entregam, mandam para vocês. É um método tradicional champenoise. Vamos falar um pouquinho de taça antes de a gente entrar no detalhe do espumante. Eu vou até inverter um pouco a ordem, porque senão vai ficar esse monte de taça na mesa aqui. Vai ficar um pouco confuso. Então, vamos falar das taças primeiro. A gente tem aqui 4 taças distintas, mas são as que a gente mais bebe espumante, com exceção dessa aqui, né? Tá começando a aparecer um pouco mais gente bebendo, a Cave 18 entrou aí, ó. Vamos chamar a turma do Cave 18 para a professora Silvia lá para poder falar um pouquinho de espumante daqui a pouquinho, viu? Explicar um pouquinho do espumante dela. Vamos falar um pouquinho das taças, vamos lá. Essa taça aqui, ó, vocês podem ver que ela mantém a perlagem, tá vendo? Ela tem aqui um vinco aqui no fundo da taça, tá vendo? É uma taça para mim que ela é uma taça muito boa, é uma taça coringa, porque eu consigo perceber aqui a perlagem do espumante, tá vendo? Essa reação química aqui, que é a perlagem, eu sei que essa espumante aqui, a perlagem é consistente, é mais fina, essas bolinhas, quanto mais fina e mais persistente, maior indicativo de qualidade do espumante. Então esse aqui tá de parabéns aí, tá vendo? Então essa aqui é uma taça que ela compõe, que ela consegue fazer aí os 2 pontos legais, porque eu consigo ver a questão da perlagem, eu consigo perceber a questão das borbolhas, do perlagem, né, tanto faz, e eu consigo sentir o aroma do espumante aqui, ó, porque ela tem uma base maior, principalmente eu que sou narigudo, tem uma base maior,
Ó, não consigo. Puta, olha. Eu consigo. Um abacaxi, um negócio diferente nesse espumante, que é muito bom. Vamos lá. Ó, pra você ver, essa aqui ainda continua com uma perlagem mais alta. E aqui já começa a perder alguma coisa. É por conta também desse vinco aqui que a gente tem nessa taça. Tá? As taças mais tradicionais de espumante são as que eu menos gosto, mas não deixo de beber por conta disso. Quando você vai num casamento, um aniversário, geralmente servem essa taça. Essa aqui no caso é uma taça até de vidro. Ela é mais resistente para um dia que é muita farra, muita bagunça. Essa aqui é super fina, da Riedel, é muito fininha. Eu tenho até medo de lavar, lava bem devagarzinho, porque ela é cara e é muito fina, então um evento um pouco maior acaba complicando, o risco de quebrar é grande. Então, hoje em dia, a maioria dos lugares ainda usa essa aqui, que é uma taça comum de espumante, que você vai encontrar no maioria dos casamentos. Algumas são de cristal, outras de vidro, mas é a mesma coisa. Eu consigo perceber um pouquinho da perlagem, mas eu perco um pouquinho da perlagem em relação à outra, porque a outra é melhor. E eu não tenho essa questão do... Não consigo muito sentir o aroma. Quando eu ponho o nariz aqui na taça, basicamente eu sinto um pouco do gás aqui da borbulha, eu perco essa sensibilidade. Lembrando que faz parte do nosso processo de sentir o sabor, né, do espumante, é a parte olfativa. Quando você está gripado, você perde o olfato, você não sente muito o aroma de nada, né? Você não sente muito gosto de nada. Na época do Covid, você perdia o olfato, pronto. Tudo tinha gosto de nada, né? Inclusive foi assim que eu percebi que eu estava de Covid, que eu comi uma lasanha, fiz um café e a Carol falou, olha, que café tá um aroma maravilhoso. Eu falei, que aroma de café? E aí eu fui perceber. Tudo fica com gosto de nada. Então, essa taça aqui menorzinha, você acaba perdendo um pouco não, você perde bastante a questão da parte aromática do espumante, que no caso do espumante como esse aqui, que é mais complexo, que é o método tradicional ou champenoise, ele traz sim ele traz notas, ele evolui, ele entaça um pouquinho, ele traz um aroma diferente do que aquele espumante mais simplesinho, mais fácil de beber, mais bobinho, tá? Então essa taça aqui, apesar de ser a mais comum, é que eu menos gosto de beber, tá? Não vou falar que eu menos recomendo não, porque aí é diferente, mas a que eu menos gosto é essa aqui. Então, gostoso, o paladar não muda aqui em boca, mas aquela sensação de sentir o aroma logo que você vai beber o golado aqui, você perde. Então, essa taça aqui é a que eu menos recomendo, tá? É a que eu menos gosto. Essa aqui, ela tá parecida, ela é bonita, né? Ela é de cristal essa aqui já, ela é bonita, bem legal, mas ela tem uma base aberta. É mais fácil de sentir um pouco do aroma, mas por a base ser aberta, assim como a tacinha de licor, quando você toma vinho do Porto, você perde aqui a parte olfativa, porque ele joga todo o aroma do espumante, no caso do espumante, lembrando que esse espumante é um espumante melhor, né? Ele é diferente, quase que eu quero. Você perde toda a parte aromática do espumante, ele vai embora, né? Então aqui fica gostoso, tudo, mas... Vamos lá. Aqui chegou nas duas taças que eu mais gosto, então a gente vai trabalhar com essas duas taças aqui hoje. Ó, a taça de espumante mesmo, a perlagem já continua saindo, ó. Menos um pouquinho, já faz um tempinho. Eu abri o espumante uns minutinhos antes da live, então ele pode ter perdido um pouquinho também, mas está aqui ainda está persistente aqui. Já na taça de vinho branco, eu perdi, tá vendo? Ele já tá aqui ainda, mas eu perdi um pouco. Mas beleza, então, mas eu perdi um pouco da perlagem. Você ainda gosta de tomar uma taça de vinho branco? Sim. Essa aqui, lembra que eu falei que ela é complicada, ela é muito fininha, ela é cara, então você fica com dó de um dia que tem uma farra um pouco maior, muita gente, muito espumante, o risco de quebrar uma taça dessa é muito grande. Então eu uso essa taça para tomar em casa, quando tá eu e a Carol, mais um casal de amigos, a gente acaba usando essa taça porque eu gosto. Mas no dia a dia, evento, festa, foi em casamento, vem um garçom com aquela tacinha, que é essa aqui normalmente que ele te serve no casamento, fala, não, você tem uma taça de vinho branco? Normalmente ele tem. E eu prefiro beber o espumante nessa taça aqui, ó, na taça de vinho branco. Tá? Cada vez mais comum você encontrar pessoas bebendo espumante na taça de vinho branco. Por quê? É até o melhor dos dois mundos. É uma taça de cristal, não é tão fina quanto a taça aqui da Riedel. Ela tem uma questão do cristal. Eu consigo servir a taça de vinho branco, tá? É que ela é menorzinha, eu consigo ter aqui a percepção de volume, assim como a taça de espumante, um pouquinho menos para poder não ficar quente, ficar bem geladinho toda hora. Eu tenho a percepção aqui do olfativo, porque tá aqui, ó. O espumante está aqui na taça. Lembrando que espumante eu não giro a taça, tá? Porque senão você perde a perlagem. Então, tá aqui a parte aromática do espumante, porque ela ficou fechada. Você pode tomar até uma taça de vinho tinto. Só tomem cuidado, porque a taça de vinho tinto é muito grande. Às vezes você enche demais, o espumante é uma bebida que tem que beber mais geladinho. Então,
A de vinho branco eu gosto, mas a de vinho tinto vai servir também sem problema nenhum. Então são as duas taças que eu prefiro tomar. Essa aqui, mas acho que essa taça aqui é um pouquinho mais delicada. Então no dia a dia, uma festa, não é tão legal. E essa aqui, para mim, é a taça perfeita. Porque ela me entrega, mas eu perco a perlagem, aquela parte perde no visual. Mas numa avaliação de vinhos e espumantes, a perlagem é analisada em boca. Ela não é analisada no visual, porque tem uns macetinhos, por exemplo, sabe que essa taça aqui, se ela tiver uma poeirinha no fundo da taça, ela vai dar mais perlagem. Por exemplo, em muitos lugares você vai fazer eventos, recebe noivas às vezes, uma flanelinha, aquela flanelinha que solta um pelinho, tá limpa a flanela, mas solta um pelinho, fica um residuzinho. Quando você joga o espumante, ele aumenta aí a perlagem, que é uma reação química. Então essa taça aqui, no meu ponto de vista, é a melhor. Eu perco a perlagem, mas em boca ela ainda está presente. Ó. Muito bom mesmo. Lembrando que a perlagem está em boca aqui ainda, ela fica persistente. Mas no visual você perdeu. Mas eu acho que a questão da experiência, da parte olfativa do espumante, é melhor. Então a minha recomendação a partir de hoje, beba seu espumante numa taça de vinho branco, tá? Ou de vinho tinto. Só tome cuidado com, no caso de vinho tinto, que como ela é mais bojuda, você perde a noção da quantidade. Em taça pode ficar muito e ela pode esquentar na sua taça. E espumante tem que ser mais geladinho mesmo. Não adianta você querer beber espumante um pouco mais quente, mais geladinho. Só cuidado com espumante. Uma regrinha de ouro aí, espumante não pode congelar. O vinho branco, você põe no congelador ali, dá aquela gelada, ele às vezes começa a dar um cristalzinho, você tira rápido e tudo, ok, você não perde tanta qualidade. Se for um vinho branco muito caro, eu não recomendo, mas um vinho mais simples, ok, então começou a congelar, você tira ele rápido, ele pega a temperatura. Mas no caso do espumante, começou a congelar, já era. Você perde mesmo qualidade porque as borbulhas são integradas ali ao espumante. E aí quando você faz essa questão de congelar, ela perde. E aí você vai ter um vinho branco ali meio... Ele perde a qualidade, deixa de ser espumante. Beleza? Então entendemos a questão das taças. Fica um bom tempo falando sobre taça. Então você me pede para falar de taça. Então a taça que eu recomendo é a taça de vinho branco, fácil, dia a dia. Tem taça relativamente barata, de cristal, assistente titânio. Tem taças melhores, taças piores, mas eu recomendo, ou então essa aqui. Mas para o dia a dia, para a maioria das pessoas, não vão querer desembolsar uma grana mais alta para comprar uma taça mais cara. Então a taça de vinho branco para beber espumante, perfeito. Se alguém questionar, você falar, eu vi lá com o Zé do Doutores do Vinho, manda me ligar. Beleza, turma? Vamos falar um pouquinho de espumante agora, mais rapidamente. Daqui a pouquinho, no finalzinho, a gente vai chamar o pessoal da Cave 18 para falar do espumante específico, tá? Falar onde encontra, a qualidade do espumante. Lembra que é um espumante, são 3 uvas, Chardonnay, Pinot Noir e Riesling itálico. 18 meses o espumante fica ali em contato com as borras, então é um espumante bem diferente. O espumante ele tem ali uma qualidade, é um método tradicional. E eu vou explicar o que é esse método tradicional agora. Vamos lá. Então o espumante, lembrando que vinho espumante, então a palavra correta é vinho espumante mesmo. Então ele é um tipo de vinho, é um vinho espumante. Então a terminologia correta é vinho espumante. Não é um champanhe, é um espumante, mas talvez eu falo. E a forma mais fácil de explicar DO é o champanhe, né? Todo champanhe é um espumante, mas nem todo espumante é um champanhe. O que é champanhe? Champanhe é espumante produzido na região de Champagne. Além de ser produzido na região, tem que seguir uma série de regras e normas determinadas pela DO, que é a denominação de origem. Então, esse aqui é um espumante. Detalhe, espumante brasileiro é referência mundial, tá? Então, assim, ainda tem preconceito com vinho nacional, tá na hora de mudar a cabeça e ele saber que espumante brasileiro é referência, tá? Então, você tem o champanhe lá que é o mais famoso, tem as cavas e tudo, mas assim, a gente não tem um nome específico, né? A gente não chama espumante, mas o nosso espumante é referência mundial, tanto que, não sei se você já reparou, está cada vez mais difícil achar espumante da América do Sul. A gente antigamente tinha muito espumante aqui de pertinho e tal, a Argentina, Uruguai, Chile e outros lugares do mundo também. Nosso espumante hoje é tão bom, é tão competitivo em matéria de preço, que está começando a ficar complicado para a turma chegar. Então você pega às vezes um espumante de fora, um Prosecco, um próprio champanhe, tem espumantes nacionais maravilhosos, vão brigar lá em cima com champanhe, só que custa metade do preço, porque tem a marca. Beleza? Vamos lá. Vamos falar então dos métodos de vinificação, que é o que o pessoal mais pergunta, que é a diferença de um para o outro. Tá?
O espumante, o processo de vinificação do espumante é parecido com o do vinho, mas ele tem uma segunda etapa. O vinho você tem lá, você tem as uvas, você colhe as uvas, faz o desengaste, faz a prensagem, tem o mosto, você faz a fermentação. E o vinho tranquilo, que é aquele vinho normal que a gente bebe, chamado de vinho tranquilo, está pronto. No caso do espumante, quando essa primeira etapa está pronta, ele vem uma segunda etapa, a gente chama de vinho base. Por que vinho base? Porque ele é um vinho diferente. Não no processo de vinificação, mas o enólogo, quando vai fazer um espumante, ele pensa naquela uva para o espumante. Ele não pensa essa uva, agora eu vou fazer um espumante. Não, ele colhe a uva, ele planeja para que esse vinho base seja o vinho de um espumante. Então, a gente tenta preservar um pouquinho mais da acidez. Tem alguns critérios que o enólogo, né, quem é que vai definir o critério do vinho, ele pensa antes. E uma vez que ele colheu essas uvas, ele faz a primeira etapa, que é o vinho base. Beleza? Então, faz a primeira prensagem do vinho, faz a fermentação, o gás carbônico da primeira fermentação vai para a atmosfera e você tem o vinho base. Ponto. E aí a gente tem a segunda etapa, que no caso do espumante. Aí você vai ter uma segunda fermentação, certo? Você tem um licor de tiragem, que é basicamente açúcar e leveduras, que é adicionado novamente a esse vinho, e esse vinho vai ter uma nova fermentação. As leveduras vão comer esse açúcar, né, e um pouco do açúcar residual do vinho, aí depende do que o enólogo quis fazer com o vinho dele. E aí você tem o espumante, que é a partir da segunda fermentação. E aí a gente chega no caminho. Nós temos o espumante método Charmat, normalmente não vem escrito no rótulo método Charmat, espumante método tradicional ou champenoise, tá? Esse sim vem no rótulo. São espumantes, o método Charmat, essa segunda fermentação ela é feita em tanques, grandes tanques de inox, autoclave. Então ele faz a fermentação, esse tanque de inox ele vai segurar essa pressão desse gás carbônico e depois você já invasa direto. É um espumante mais barato de ser produzido, porque o volume, você consegue fazer mais volume, ele é bem mais rápido. Depois, na segunda fermentação, 2, 3 meses, já está na garrafa, já está sendo vendido. Então, a vinícola consegue baratear muito o custo fazendo espumante de método Charmat. Qual que é a diferença? Normalmente, tá, teremos espumantes mais leves, mais frescos, mais fáceis de beber, com menos persistência em boca. Especialmente quando você bebe, você sente um pouco de estrutura. Ó, não estou sentindo o gosto do espumante. Agora passou. Aí, ó, então ainda tem o restinho. O espumante método Charmat, você bebeu o espumante, passou, ele é fresquinho, ele é leve, fácil de beber e pica de espumante de beirada de piscina, ou vinho de beirada de piscina. A proposta dele é essa, ele é melhor ou é pior? É a proposta dele para o caso. Então, normalmente o espumante mais leve, mais fresco, mais fácil de beber e normalmente mais barato, tá? E aí vem um espumante de método tradicional ou champenoise, que é esse aqui, que é o Cavo 18. Qual que é a diferença? Essa segunda fermentação ela é feita na garrafa. E aí esse licor de tiragem e esse açúcar e essas leveduras são colocadas na garrafa. Ela é fechada com uma tampinha, tipo tampinha de cerveja, de refrigerante. E ela fica na adega, lá na vinícola, durante um período muito maior. 12, 18, 20, vai de acordo com o que o enólogo quer fazer com isso. Não necessariamente muito mais tempo vai trazer um benefício. Aí realmente... Mas ele traz normalmente espumantes mais estruturados, com um pouco mais de complexidade. Você sente aroma, você sente sabor, ele evolui um pouquinho em taça. Ele entrega mais. Então, assim, pratos mais elaborados, que tem um pouco mais de potência, um pouco mais de estrutura. O espumante método tradicional, o champenoise, ele é mais recomendado do que o Charmat. Charmat normalmente é coisas mais leves, coisas petiscos, coisas mais levinhas. Esse aqui é um espumante que vai suportar, harmonizar com um prato na sua casa aí. Uma massa com camarão, uma massa com alguma coisa. Então ele suporta mais, ele tem mais complexidade para trabalhar a questão da harmonização. Ele fica mais tempo em boca, ele tem uma estrutura melhor, a perlagem é mais fina e é mais persistente. A perlagem mais fina é sinônimo de qualidade, a persistência em boca é sinônimo de qualidade. Então ele é um espumante um patamar acima em matéria de qualidade. Mas lembrando, você não tem que abolir da sua vida o espumante método Charmat, não. É só o momento de consumo. Então, pensar que às vezes eu quero consumir uma coisa mais fresquinha, mais levinha, ou numa festa que as pessoas não apreciam tanto espumante, não vão perceber a diferença, vai ser um espumante mais simples. Mas se as pessoas realmente já entendem, gostam do espumante, preferem, você vai harmonizar com o seu prato, um jantar, um almoço, ou até mesmo um churrasco, esse espumante aqui vai ficar legal com churrasco. Por quê? A cava é método tradicional. Isso aí, Patrícia. A cava é método tradicional.
O que normalmente não é método tradicional é o Prosecco. Existe Prosecco, método tradicional, tá? Mas normalmente, esse que chega no Brasil aqui, mesmo lá fora, ele é um espumante método Charmat, tá? O Prosecco. 90% das vezes, tá? 10% existe ali um método tradicional, mas 90% das vezes ele é método Charmat. É a proposta dele para você fazer drink, ele é mais levinho, ele é fresquinho, por isso que deu tanto certo no Brasil a questão do Prosecco. Beleza? Então, mas é só esse ponto. Então a cava é método tradicional, 100% tradicional. Para ser cava tem que ser método tradicional. Beleza? No meio do caminho, entender a questão da diferença de um para o outro. Então, esse espumante é um espumante mais elaborado, mais estruturado, mais complexo, ele entrega um pouco mais, ele tem mais potência, ele tem mais complexidade. Então, ele está um patamar acima realmente em matéria de o que ele te entrega de estrutura, tanto em boca quanto de sabor e aroma. É a proposta desse espumante, tá? Então, assim, mais uma vez, não vamos abolir da vida o espumante método Charmat, que é só um espumante mais simples. Então, vai fazer um aniversário, alguma coisa, quer servir um espumante método tradicional, é esse aqui. Ele traz uma complexidade, ele traz um volume em boca, ele traz um diferente, ele traz até um pouquinho de amanteigado esse aqui. Pode ser até por causa da Chardonnay que está aqui. Ele traz agora está dando uma amanteigada, ele trouxe um abacaxi no começo, ele está mudando aqui em boca, isso é complexidade. Então, é bem legal. Existe um outro caminho que não vai entregar nenhum nem outro, a gente chama de Charmat longo. Tá? Você vai ver isso em algumas garrafas, começa a aparecer. Que é o método Charmat, só que ele fica mais tempo na autoclave. Então ele vai ficar ali 6 meses, mas ainda assim ele vai entregar um pouquinho mais de complexidade do que o Charmat tradicional, mas não vai entregar nem de longe a complexidade, a estrutura de um vinho espumante método tradicional como esse aqui. Tá? Então, o principal ponto dos espumantes você tem que entender. Agora, o pessoal sempre pergunta, até anotei aqui porque eu não consigo decorar a questão do que é Brut, Extra Brut, Nature. É outro ponto que a turma pergunta muito pra gente aqui, antes de a gente chamar a Silvia aí, que já deve estar online aí. Está aí ainda, Silvia? A gente chamar você aí. O espumante ele tem algumas variações. É o Nature, que... gente, desculpa, eu cortei, eu falhei com vocês aqui. Então eu faço a segunda fermentação na garrafa, depois eu retiro as leveduras, né? Essas leveduras que eu coloquei aqui com açúcar e as leveduras que estão fermentando na garrafa, depois do vinho pronto, do espumante pronto, eu congelo aqui a parte normalmente com nitrogênio, tem uma maquininha lá, eu congelo, retiro e tiro esse levedura e coloco o licor de expedição, que é para finalizar o espumante, para completar a garrafa. Esse licor de expedição é o segredo da vinícola. Eu posso completar com o mesmo vinho, eu posso completar com outro vinho, eu posso completar com um pouco mais de açúcar para trazer um pouco mais de dulçor ao vinho espumante. Então é a última etapa de produção do espumante, tá? E aí eu tenho espumante Nature, que é só residual, ali até 3 gramas de açúcar. Eu tenho o Extra Brut, que é 6 gramas de açúcar por litro. Eu tenho o Brut, que é de 6 a 15, aí começa a ficar... Eu vou tocar nesse assunto. Porque o Nature é até 3, o Extra Brut até 6. Isso é legislação brasileira, tá? Pode variar um pouquinho em alguns países, mas quando o vinho espumante vem para o Brasil, ele tem que se adequar à legislação brasileira. Aí tem o Brut, que é de 6 a 15, o seco, semi-seco, seco, que é 15 a 20. Depois eu tenho o Demi-sec, que é 20 a 60, meio seco, Demi-sec, meio doce, de 20 a 60 gramas. Depois eu tenho o doce, que é acima de 60 gramas. Então quando eu vou no Nature, que não tem nada de adição de açúcar, eu estou entrando, não vou conseguir entrar, mas se tiver alguma dúvida... maravilha, Silvia. Beleza, perfeito. Tá joia. Gente, a Silvia é a responsável, a quem manda e desmanda na Cava 18 lá, a professora da ABS também, conhece muito de vinho. E o espumante aqui é dela, a marca é dela, ela que distribui, produz o espumante aí, tá com a gente aí na Cava 18. Então vou falar um pouquinho mais do espumante daqui a pouco e qualquer coisa eu pergunto pra Silvia aí, beleza? Vamos lá. Então, nós temos o Nature, o Extra Brut, o seco, o Demi-sec e o doce, né, que é acima de 60 gramas. Nós temos um probleminha aí na legislação. Quando você começa a entrar no Brut, ele pode ser de 6 a 15. O seco de 15 a 20. Então, essa variação pode mudar um pouco. Então, em alguns casos, a pessoa faz um espumante Brut com 6 gramas. Sou suspeito, é excelente. Mas olha, muito bom mesmo, gente. A pessoa me conhece e sabe que eu não faço propaganda, não mostro nada do que eu não gosto. Então,
Você também sabe que eu não falo mal, mas quando eu não gosto, simplesmente eu não apareço. Eu nunca apareceria numa live com um produto que eu desconfiasse. Tá? Então, tá aqui na minha taça, eu estou mostrando é porque eu gosto, eu recomendo. Então, beleza? Então, temos essa questão do teor de açúcar residual no espumante. Quando você pensa em brut, ele vai de 6 a 15, mais que o dobro. Então, às vezes você toma um espumante brut, nossa, mais puxado para seco. Você toma um espumante brut, mas você fala, mas é brut, mas não sei, tem um residual de açúcar aqui que está me incomodando um pouquinho. É por isso, é porque ele tem uma ampla de variação. Então, de 6 para 15 é muita coisa, né, de residual. Depois você vai de 15 para 20. Depois você vai de 20 a 60. Então, o demi-sec pode ser 20 gramas de açúcar por litro, mas pode ser 60, 59. É muita diferença. Então, vale a pena você confiar no seu produtor, em quem você gosta, na marca que você confia. E vale a pena você sentir o seu paladar, porque pode ser que em algum momento algum demi-sec vai ficar muito próximo do brut, que eu não gosto muito de demi-sec. Pô, mas esse aqui, tá, gostei. Por quê? Porque ele está muito próximo ali de um brut mais doce. Eu, da mesma forma, você gosta de espumante mais seco. Eu tenho uma tendência a gostar de mais secos, mas é porque é meu paladar. Não tem problema nenhum, tá, gente? Você gostar de mais doce, não é defeito, não. E eu gosto dele um pouco mais seco, então eu tento procurar ali o extra brut, o brut. Eu gosto muito do nature também. Mas o extra brut e o brut é o que a gente mais encontra e é o que a gente sempre tem hábito maior de consumir aqui em casa. Mas aí eu tenho que perceber isso em boca. Esse aqui tá um pouquinho doce sobrando. Vai ter um lado positivo, gente. Espumante é um coringa. Espumante é um negócio que não é só para festa. Espumante nós produzimos nature também. Aí, ó, maravilha, cara, produz nature também, ó. Perfeito. E a gente adora nature. Mas o espumante ele é um coringa, tá? O espumante serve para... O espumante ele não vai desarmonizar com nada. É diferente de harmonizar e de desarmonizar. Desarmonizar quando fica ruim. Espumante não vai ficar ruim com nada. Ponto. É sempre bom. Com churrasco vai ficar legal. Com almoço vai ficar legal. Com petisco fica legal. O que vai mudar ali é a sua sensação. É claro que eu estou comendo um doce. O ideal é que seja um espumante demi-sec ou doce, porque o nível de dulçor do alimento tem que ser parecido com o nível de dulçor da bebida. Porque senão o doce do alimento deixa a bebida menos doce. Eles não somam, tá? Não precisa ficar preocupado. Mas o vinho doce com mais o doce vai ficar muito doce. Não vai. Porque o doce do alimento deixa o vinho menos doce. Então, se nivela ali. O demi-sec não é tão doce. Então, você consegue, por exemplo, panetone. Chega na época agora de... Agora não, né? Porque eu já estou mexendo com o Natal lá na empresa. Na época de, por exemplo, Natal, panetone com espumante, bolo de aniversário com espumante, demi-sec. Fica muito gostoso. Não precisa ter preconceito com demi-sec de jeito nenhum. Mas eu gosto muito do brut. Moscatel com sobremesa, perfeito, Rogério. Moscatel com sobremesa é uma delícia. A gente fez uma confraria recente, a gente botou um moscatel, o pessoal não bebe moscatel, então não precisa beber, põe na taça, espera a sobremesa chegar. Quando a sobremesa chegou, eu falei, tá comendo a sobremesa? Agora experimenta o moscatel. É realmente diferente. É por isso, porque o doce do alimento deixa o vinho menos doce. Com o churrasco, o pessoal fala muito. Zé, mas churrasco não tem que ser um vinho mais potente, mais encorpado? Tá, beleza, tá fazendo uma carne de cordeiro, uma picanha? Sim, um espumante método Charmat vai ficar muito aquém. O espumante método tradicional já traz um pouquinho mais de complexidade, então ele já vai subir um pouquinho a régua na potência da bebida. E ele tem uma acidez absurda. Espumante, por natureza, ele tem uma acidez muito alta. E o que essa acidez te ajuda? É limpar o paladar da gordura da carne. Então pode ser que em algum momento, pela carne que você está consumindo ali, a carne seja muito potente, você vai perder um pouquinho na qualidade, na verdade, no sabor do espumante. Mas em compensação, a carne vai ficar melhor, porque a temperatura do espumante é melhor, é mais alta do que a da cerveja, por exemplo, não é tão gelada. Ele tem uma acidez absurda, ele vai limpar o seu paladar da gordura da carne e vai te entregar o frescor para você consumir uma bebida num dia quente. Então assim, mas eu ouvi falar que churrasco é só com vinho tinto. Olha, beleza, um Taná, um Malbec, um Cabernet, um Syrah, uma picanha, tal, beleza. Mas tem dia que tá tão quente que é difícil tomar um vinho tinto, né? E o Brasil, a gente tem uma harmonização tradicional, cultural, a palavra é cultural, que é o churrasco com cerveja. As cervejas mais populares, elas com certeza são mais leves do que o seu espumante que você está tomando, principalmente se for um espumante de método tradicional. E o pessoal bebe a cerveja e come churrasco. Então assim, não tem problema.
não tem realmente problema nenhum. Vai ficar melhor do que com a cerveja por conta da acidez do espumante, vai limpar o seu paladar. O espumante é um pouco mais quente do que a cerveja, vai ficar gostoso. Pode confiar. Então você não precisa ficar preocupado, churrasco eu não levo bebida, eu não levo vinho tinto, eu não levo vinho porque é ruim. Pô, leva um espumante método tradicional. Igual eu te expliquei, pode ser que na hora da picanha, na hora da uma carne de cordeiro, alguma coisa, vai ficar passando em cima do seu espumante, mas a carne vai ficar melhor. E aí se for para outras coisas, o pãozinho diário que a gente tem, uma linguicinha às vezes, um frango, uma asinha, aí isso vai ficar maravilhoso. Então pode tirar o preconceito, jogar o preconceito de lado e consumir espumante no seu churrasco. Aí nesse caso, de preferência, método tradicional. Fica bom com feijoada? Fica, Rogério, fica muito bom com feijoada, exatamente pelo frescor. Pensa na caipirinha, né? A caipirinha ela tem um frescor, ela tem um teor alcoólico um pouco mais alto do que o espumante, por conta da cachaça, mas ela é aromática, ela tem acidez. E a gente toma caipirinha com feijoada. O espumante é parecido, ele tem o frescor, que vai ajudar a limpar o paladar, ele é aquele prato pesado, uma acidez absurda, que vai limpar aquela gordura toda da feijoada na sua boca. A perlagem ainda ajuda mais ainda, porque a perlagem ajuda mais a limpar ainda o paladar. Quando você toma água com gás, Coca-Cola, você sente essa borbulha, né, ajudando a limpar o seu paladar. Então, o espumante, ele é um coringa, ele vai bem com tudo, ele fica muito bom. Então, assim, espumante não é só bebida de festa. Primeiro, você tem que sair dessa live aqui hoje, entendendo assim, espumante não é só bebida de festa. Espumante é uma bebida para ser consumida como entrada, pode ser, depois você pode caminhar para um vinho tinto, ou uma noite inteira bebendo espumante e harmonizando com seus pratos. Petisco com espumante, fica perfeito. Boteco, a gente mora em Minas Gerais. Não sei se todo mundo está aqui de Minas Gerais, mas boteco a gente está em Minas. Gente, Minas Gerais, boteco, cerveja, beleza, vai no seu espumante, pede espumante melhor, método tradicional, você vai conseguir ali colocar, vai ficar legal com torresmo, vai ficar bom com linguiça, vai ficar legal com mandioquinha, aquela mandioquinha com manteiga de garrafa, aquela gordura da manteiga de garrafa, espumante vai limpar. Gente, vai por mim, espumante não é só bebida de festa. Põe na cabeça de vocês aí, é uma bebida para ser servida em qualquer momento e para ser consumida em qualquer momento. Vai ficar bom com frango com quiabo, vai ficar bom um frango ao molho pardo. A gente que é mineiro, vai por mim. Comida mineira vai ficar legal com espumante, que é para quebrar o preconceito, abrir a mente e olha, vai que vai ficar legal. Beleza? Pessoal, eu falei mais ou menos aí, falei até muito já aí. Expliquei a diferença do espumante método tradicional para o Charmat, a diferença na produção dele aí, na complexidade. Vou falar um pouquinho desse espumante aqui agora, vou botar mais um pouquinho na taça. Não, se bem que eu tenho uma outra taça aqui, senão depois eu vou acabar com essa taça aqui. Silvio, qual o valor desse espumante hoje lá? Porque eu confesso que eu não me lembro. Então, o espumante mais complexo, ele traz uma perlagem legal. Gente, interessante, eu falei no começo aqui que a perlagem, a gente avalia o vinho pela perlagem em boca. Você quer comparar? Pensa num refrigerante e pensa num espumante. Quanto mais fininho essa perlagem, menos ela incomoda, mais integrada ela está a bebida e mais gostoso você vai sentir, um amanteigado, ele fica mais cremoso em boca, a palavra é essa. Quando o espumante é mais simples, ele traz uma... Até agora aqui, ó, na tacinha, que até agora a perlagem saindo aí. R$ 74,90 aí, ó, cabe 18. Espumante método tradicional por 74,90, desculpa. 18 meses na adega maturana, é isso aí, ó. É isso mesmo, eu tinha visto aqui era 18 meses, é isso mesmo. Então, um baita espumante por R$ 74,90. Então, sendo bem honesto, às vezes você vai pagar mais caro num espumante aí importado e não vai te entregar essa qualidade, tá? Vai por mim, espumante brasileiro, é muito bom, vale a pena. Vou falar um pouquinho dele. Então, eu falei de espumante, hoje eu tô meio aéreo, né? Vamos lá. Então, a gente tem o refrigerante. Falei do refrigerante, a borbulha do refrigerante incomoda. Beber uma goladona do refrigerante muito rápido, a borbulha do espumante, o gás, ele vai te incomodar em boca, dá uma sensação até que parece que está machucando a sua boca. O espumante, quando é bom, essa perlagem é mais fina, ela é mais delicada. Você sente isso no paladar, mas ela não te incomoda, ela não te atrapalha, tá? Então, essa é a grande diferença do espumante mais elaborado, do espumante mais simples. Então, pensa sempre no extremo, refrigerante com muito gás, e no espumante melhor. Esses são os extremos. E aí você consegue balizar aí os espumantes que você vai tomando na sua vida, na litragem, e percebendo qual que é qual. Tá vendo? Esse aqui ainda até agora,
pouquinho aqui só. Deve ter esquentado um pouquinho, mas se eu colocar aqui, ó. Tá vendo? Ele tá... Vai embora. Tá vendo? Vai que vai aí. Beleza? Pessoal, quem interessar pelo espumante, manda mensagem, manda um direct pra Cave18 aí, manda um direct. Mas ela tá falando aqui que Boníssima, Lutz, Vianney, você vai encontrar o espumante lá também. Mas manda um direct lá pra Silvia, manda mensagem, fala que viu aqui no Doutores do Vinho. Pode encomendar, recomendação nossa aqui, muito bom. E pelo custo-benefício dele, você vai comprar Prosecco aí com uma qualidade muito inferior e vai pagar muito mais caro. Não dá pra comparar. Turma, falei pra caramba, conversei fiado, falei de espumante, falei... E aí, dúvida, alguma coisa? Ele é Rio Grande do Sul, tá, Rogério? Silvia, me ajuda aqui, peraí. Ele é Garibaldi, não é Garibaldi? Garibaldi, Rio Grande do Sul. Garibaldi. Tá, ele é Garibaldi, Rio Grande do Sul. Esse aqui. Depois eu posto uma fotinha no story com ele invertido, mas é Garibaldi, é isso mesmo. Garibaldi, Rio Grande do Sul. Espumante nosso nacional, muito bom. Gosto bastante. 12,5% de álcool. Já falei das uvas, né? Chardonnay, Pinot e Riesling. Riesling Itálico, 18 meses na adega. Aqui fala levemente dourado, fino, delicado. Isso aí. Eu senti no começo muito abacaxi. Depois o abacaxi passou um pouco. Agora ainda tem um abacaxizinho aqui, bem gostoso. Ainda tá intensa, né, Rogério? Bem intensa. Um abacaxizinho bem gostoso aqui, uma fruta, mas ele tem uma estrutura, tem uma persistência boa, ele fica em boca aí um tempinho. Ele tem um pouquinho da questão da panificação, do tostado, da levedura aqui, mas não incomoda. Tem gente que não gosta desse paladar da levedura, né? Ele é bem equilibrado, ele traz um pouquinho aqui traz um pouquinho da complexidade da levedura aqui, mas para quem não gosta do espumante com muito esse gosto de levedura, ele tem aqui, mas ele não traz muito forte. Traz uma fruta, uma perlagem fininha, assim, gente, bem legal. Laura, seja bem-vinda. Então ele traz uma qualidade, vale muito a pena por esse preço aí, R$ 74,90. Manda mensagem lá para Silvia, fala que viu aqui no Doutores do Vinho e vamos lá. Pessoal, mais alguma dúvida, alguma coisa? A gente está caminhando para o final da live aí, falando bastante de espumante. Eu bebi muito hoje, falei pouco. Temos que fazer uma live depois sobre a história do espumante, é bem legal, mas é uma live mais longa, a gente bate um papo. Mas quem sabe eu volto aqui com uma outra garrafa, a gente falar um pouquinho mais sobre a história do espumante, porque ia ficar muito grande. Eu resumi, explicar a diferença do tradicional pro Charmat. Tradicional ou champenoise, tá, gente? Pode vir nas duas formas no rótulo. Esse vem método champenoise. É mais fácil para o consumidor, leigo entender a palavra champenoise, né? Porque remete a champanhe. Então é para ele entender o método de vinificação. Então para o consumidor leigo é mais fácil a palavra champenoise. Mas para quem não é leigo, o tradicional ele já entende ali o que é o tradicional champenoise. Marca a Silvia na foto. Pode deixar que eu marco a Silvia aqui, marco a Cave18. Eu posto uma fotinha e marco os dois aqui e eu então te mando aí também, Rogério, tá bom? Pessoal, mais alguma perguntinha sobre espumante ou sobre espumantes em geral? Ou uma outra coisa qualquer que você queira perguntar? Lembrando, gente, que o quadro Sommelier Sincero voltou, né? Agora com a carinha de palhaço. De novo, a gente vai mudar algumas coisas. Eu vou criar uma caracterização. A Carol tá me ajudando, a produção tá me ajudando aí, né? A gente vai fazer umas coisas diferentes. E também falando que o nosso canal de assinatura vai voltar. Um pouquinho diferente, mas vai voltar agora, um pouquinho... atendendo algumas regras do Instagram, então fique atento que eu vou lançar novamente, vão ter aulas regulares e as lives ficarão salvas lá no Instagram. Além disso, o nosso canal de assinatura também vai dar desconto, nossas confrarias, tem um plano bem legal aí, a gente vai lançar isso aí em breve, tá? Provavelmente em agosto, tá? Eu estou lançando novamente o nosso canal de assinatura, e esse canal de assinatura vai ter ser um pouco mais amplo do que só as aulas. Então as lives que eu faço toda semana ficaram salvas
24 horas no feed, depois ficaram salvas só para os assinantes. E também, quem for assinante vai ter um descontinho aí nas nossas confrarias, nos nossos eventos, nos nossos cursos. Vai ser um negócio bem bacana, um plano de... A gente está caminhando para algumas coisas além disso aí, mas eu não posso revelar ainda porque não está fechado. Mas vai ser bem legal, bem diferente aí, talvez em 2 plataformas, aí vocês vão escolher a plataforma que mais atende vocês. Beleza? Sem perguntas, então vamos finalizar a noite aqui com esse espumante. Vou botar mais um pouquinho na taça, porque está muito bom. Silvio, obrigado mais uma vez por ter nos brindado aí com Cave 18. Muito obrigado mesmo pela parceria sempre aí, legal. Um baita espumante. Lembrando que essa semana é feriado, quinta-feira. Que tal um espumantezinho para passar o feriado, hein? Beirada de piscina, tomar um espumantezinho, comer um churrasquinho. Pode sim, churrasco com espumante. Experimentem, gente. Compre, manda uma mensagem para Cave 18 aí. Peçam um espumante e experimentem com churrasco ou com uma carne um pouquinho mais pesada, não tem problema. Faça o teste e me digam aí, pro feriado, noite, beirada de piscina, começar a sua noite. Eu aprendi isso com um amigo meu, Marcos, depois eu vou até mandar esse corte para ele, o Marcos Rabelo, ele recebe os amigos com espumante em casa. Eu aprendi isso, não tem coisa mais gostosa. Chega um amigo na sua casa, você vai brindar a chegada do seu amigo, uma pessoa que faz tempo que você não vê, ou que você vê toda semana, não interessa, você brindar a vida. Você pega um espumante, abre para você começar a noite. E agora você aprendeu que você pode servir numa taça de vinho, você não precisa ficar tão preocupado em ter uma outra taça para sujar a outra. Serve na taça do vinho, depois vem o próximo vinho. Começa a noite com espumante, brindando a chegada dos seus amigos na sua casa. Olha, mudar o conceito aí de espumante. Espumante não é só bebida de festa, vale muito a pena. Beleza, turma? Agradecer mais uma vez. Chegando no finalzinho da live. O espumante tá aí, ó. Rogério, você falou da perlagem, ó. Continua aí, ó. Aí ele aí. Bem fininha, tá vendo? Bem fininha e persistente, ó. Esse é sinônimo de qualidade. Beleza, turma? Obrigado. Uma ótima semana para todo mundo. Amanhã é véspera de feriado. Um bom feriado. Aproveite com a família e em breve damos notícias aí. Beleza? Abraço, até mais. Saúde!